Shalom, shalom. Passando aqui, porque acredito ter uma palavra de Deus que virá de encontro ao seu coração. E eu gostaria que, se possível, você prestasse atenção e compartilhasse também com alguém que talvez possa estar passando por um momento difícil, uma situação delicada, mas eu sei que Deus tem uma resposta, uma atuação e uma ativação para que aconteça na nossa vida e nos levando para os patamares que Ele mesmo tem escrito, planejado e que Ele com certeza fará acontecer. Queridos, livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, nos conta a história de Davi. E não aquele Davi aguerrido, não aquele Davi que já estava sentado no trono, governando, conquistando, mas nos conta a história de um menino que ainda muito novo passou por inúmeros processos na sua vida, aonde ele precisou aprender para desempenhar a história que Deus havia escrito para que ele vivesse. E eu gostaria de fazer menção aqui, nesse momento introdutório, queridos, quantas guerras emocionais, quantas batalhas espirituais, quantos conflitos familiares, quantas batalhas na mente, o nosso maior campo de guerras, a nossa mente, quantas situações adversas a nível financeiro, quantas batalhas a nível de desânimo, cansaço. Muitas vezes estamos tão sobrecarregados que uma das coisas mais fáceis que o diabo consegue e tenta colocar na cabeça e no coração de muitos é a desistência. E eu gostaria de falar que antes de Davi ele vencer o seu primeiro gigante público, ele venceu algumas batalhas que ninguém viu, que ninguém presenciou, que ninguém aplaudiu, batalhas que o fortaleceu nos seus momentos de solidão e nos seus momentos de inquietude, mas que criaram degraus para que Davi viesse ser o Davi que nós conhecemos nos dias atuais pela história. Um homem vencedor, próspero, íntimo de Deus, que deixou um legado extraordinário. Mas eu quero falar talvez com você, que ainda não chegou no ápice da vontade de Deus para a sua vida e que ainda não conquistou o êxito que você espera. E eu quero compartilhar com vocês dentro desse texto apenas 3 passos ou 3 lições que Davi deixa para nós, justamente para que a gente consiga seguir uma linha diretiva e alcançar também os nossos objetivos. Queridos, a primeira lição que eu gostaria de dizer é que existe uma guerra travada no nosso interior. Assim como Davi também tinha uma guerra travada no seu interior. A rejeição, o abandono, situações que o feriam sem ninguém ver, situações que lutavam contra ele antes de ser uma guerra com um inimigo declarado, visível, palpável. Mas eu acredito que Davi, quando ele olha para dentro de si, ele vê uma guerra interior. E uma guerra que não podia contar com a ajuda de ninguém, a não ser da sua fé e da sua esperança no Senhor. E a Bíblia diz que mesmo com a rejeição dos pais, com a rejeição dos irmãos, com o afastamento da casa e o afastamento da mesa, nós vemos que Davi, ele cumpria suas obrigações lá no pasto, cuidando das ovelhas e, de alguma forma, buscando uma aceitação. Então, a primeira lição que fica para as nossas vidas é que as nossas batalhas interiores, elas são justamente as batalhas iniciais da nossa jornada. E quando nós conseguimos superar medos, quando nós conseguimos superar frustrações, quando nós conseguimos superar
o abandono ou até mesmo as expectativas frustradas. Queridos, nós nos tornaremos aptos para viver as nossas batalhas externas. Bispo, como eu faço para vencer as minhas batalhas interiores, onde eu não posso contar com a ajuda de ninguém e ninguém vê? Queridos, eu vou trazer para uma vida prática atual. Gaste tempo com Deus, gaste tempo em oração, gaste tempo em meditação da palavra do Senhor e também utilize de recursos que hoje nós temos e que Davi não tinha. Leia um bom livro, conheça acerca de temperamentos, acerca de perfil comportamental, conheça acerca da psicologia humana. Porém, não quebre os primeiros princípios, que é uma vida de intimidade com o Senhor. Agregue materiais, mas não deixe o fundamental, que é uma vida de oração, de comunhão com o Espírito Santo e de meditação na palavra. Segunda dica é que quando nós acharmos que nós estamos bem no nosso interior, sempre se levantará gigantes. E como fazer para vencer os gigantes da nossa vida? A segunda lição que eu deixo é que ferramentas de terceiros, armaduras de terceiros, espadas de terceiros não cabem naquilo que Deus já construiu na nossa vida. A Bíblia diz que Davi, ele teve a oportunidade de receber a armadura do próprio rei Saul, mas ele teve um entendimento, porque a sua identidade já estava firmada, formada, e ele já havia criado segurança naquilo que ele havia se tornado lá no pasto, com a vida com Deus que ele havia vivido até o momento. Eu entendo que armas de terceiros não se adaptam à identidade que Deus forma nas nossas vidas. Confie naquilo que Deus tem construído em você. Não busque atalhos, não busque armas exteriores, porque se você já viveu um processo de batalhas interiores, você já tem a fé, a convicção e a certeza de que você e Deus é o suficiente. A Bíblia diz que quando Golias, um grande soldado, ele se levanta afrontando toda uma nação e todo um exército, quando Davi, ele observa aquela cena, ele fica indignado. Porque quem conheceu um Deus grandioso no seu secreto, sabe que este grande Deus, ele não é Deus apenas de batalhas interiores, ele também é Deus de batalhas exteriores. Ele ousou a se prontificar a lutar contra esse gigante, porque ele sabia o grande Deus que habitava dentro dele. Eu vou dizer que os gigantes exteriores, eles não são maiores do que o Deus que agora vive dentro de nós. Não há gigantes e nem armamentos que consigam prevalecer sobre alguém que já sabe quem é em Deus. Uma das falhas de uma nação foi conhecer Deus de ouvir falar, mas a plenitude em Davi se deu, porque ele andava com Deus. Então a primeira lição é vencer as guerras interiores. Segunda lição é saber que não há batalhas exteriores que Deus não possa vencer, e Davi deixou isso muito claro. E a terceira lição que eu gostaria de deixar para nós é justamente que Davi, em todas as suas batalhas, ele não ia na força do seu braço. Ele não confiava na sua capacidade e nem mesmo nas qualidades que Deus havia despertado nele. Ele sabia que não era o dom que estava sobre a sua vida, ele sabia que não era a sua consciência apenas e nem a força do seu braço.
Davi, ele não foi em seu nome, ele foi no nome de Deus. Quando Deus, ele encontra em nós este lugar de firmeza, de convicção e de clareza, ele começa a se manifestar, justamente porque o mérito não será do que Deus fez em nós ou através de nós, mas sim o mérito será dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fica aqui 3 lições importantíssimas. Batalhas interiores, Deus é a solução. Batalhas exteriores, Deus é a manifestação. E colocar Deus à frente de todas as coisas é a forma como Deus, ele é atraído para as nossas batalhas, porque o nome dele há de ser glorificado. As suas guerras, vividas hoje, é a oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, te faça entender, amadurecer e experimentar um Deus ilimitado na sua história. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, que você seja o vencedor que Deus te criou para ser, em nome de Jesus.